Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre fatorial de um número natural. Esse fatorial, essa ferramenta matemática, é que vai dar suporte para a gente desenvolver as fórmulas de análise combinatória. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Antes de mais nada, a definição, A definição de fatorial de um número. Seja n maior ou igual do que 2, um número natural. Define-se o fatorial de n, que indicamos n exclamação, aí você vai ler n fatorial ou fatorial de n, do jeito que você achar melhor, como, conforme você observa aqui, olha, o produto dos números consecutivos de 1 até n, não é verdade? Então, o fatorial de um número natural n é o produto dos números consecutivos de 1 até n, conforme você está observando. Bom, já cabe aqui algumas colocações acerca da definição, pessoal. Observe que o n aqui em questão é um número natural. Então não tem sentido a gente falar de menos 3 fatorial. Não tem sentido a gente falar de π fatorial. Não tem sentido a gente falar de 2/3 fatorial. Olha que bacana. Esse n aqui necessariamente tem que ser um número natural. Então, dado o número natural n maior ou igual do que 2, define-se o fatorial de n como sendo o produto dos números consecutivos de 1 até n. Por exemplo, o que é o 5 fatorial de acordo com essa definição? O 5 fatorial é o produto dos números consecutivos de 1 até 5. Dessa forma, o 5 fatorial fica assim, olha. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto é que vai dar isso? 5 vezes 4 vai dar 20. 20 vezes 3 vai dar 60. E 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 é 120 mesmo. Pronto. O 5 fatorial é 120. O que é o 6 fatorial? O 6 fatorial, de acordo com a definição, é o produto dos números consecutivos de 1 até 6, ou de 6 até 1, né? Então é o quê? É o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto é que vai dar isso? Acredita em mim que é a mais pura verdade, isso vai dar 720. Pronto. O 6 fatorial é 720. Bom, item C, 4 fatorial mais 3 fatorial. Bom, o que é o 4 fatorial? O 4 fatorial é o produto dos números consecutivos de 4 até 1. Ou seja, é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Conforme você está observando, o 1 aqui não precisa colocar, não é verdade? Porque multiplicar por 1, né, é o próprio número. Bom, e aqui o 3 fatorial, o que é? É o 3 vezes 2 vezes 1. Vamos lá. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 vai dar 24, 24 vezes 1 dá 24 mesmo. Mais 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1, 6. Aqui então a gente vai ter 24 mais 6, 30. Olha aí que maravilha, né? O 4 fatorial mais 3 fatorial é igual a 30. Aí esse exemplo vem mostrar pra gente, pessoal, o exemplo C vem mostrar pra gente o seguinte. Antes disso. A gente sabe, por exemplo, que a potência de um produto é o produto das potências, né? Quando a gente está trabalhando lá com a potenciação, a gente consegue provar que 2 vezes 3 ao quadrado, por exemplo, é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ou seja, existem propriedades quando a gente está trabalhando com potenciação. Será que existe propriedade quando a gente está trabalhando com fatorial? O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Por exemplo, o fatorial do produto é o produto dos fatoriais, ou seja, 2 vezes 3 fatorial, isso é o mesmo que 2 fatorial vezes 3 fatorial? A gente sabe que a potência do produto é o produto das potências. Agora, será que o fatorial do produto é o produto dos fatoriais? Como é que isso funciona? Vamos ver? Ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 fatorial nós já calculamos aqui, olha, é 720. 720 é igual a 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Essa é a igualdade verdadeira? Não. Então isso aqui está dizendo para a gente que o fatorial do produto não é o produto dos fatoriais. E será que o fatorial da soma é a soma dos fatoriais? Ou seja, vou aproveitar o exemplo C aqui, tá? Será que 4... Nossa, vai ficar muito grande, né? Vamos mudar aqui, ó. Será que
o 2 mais 3 fatorial, isso é igual a 2 fatorial mais 3 fatorial? Será que funciona? Vamos ver? Ó, 2 mais 3 dá 5. E o 5 fatorial, nós já calculamos aqui no item A, dá 120. Será que o 120 é o 2 fatorial, que é 2 mesmo, mais o 3 fatorial, que é 6? Essa é a igualdade verdadeira? Não. Então, esse exemplo aqui, pessoal, ó, esse exemplo aqui vem mostrar para a gente que o fatorial do produto não é o produto dos fatoriais. E esse exemplo aqui, olha, vem mostrar para a gente que o fatorial da soma não é a soma dos fatoriais. De modo geral, pessoal, não existe propriedade operatória quando a gente fala de fatorial. Toda vez que você se deparar com um fatorial, você tem que usar a definição. Propriedades operatórias como essa, de modo geral, não existe. O que existe é essa observação aqui, olha, muito importante. Essa observação que diz o seguinte, que n fatorial é o produto de n por n menos 1 fatorial. Ou seja, por exemplo, o 7 fatorial, de acordo com essa observação aqui, é 7 vezes 6 fatorial. Basta no lugar de n aqui colocar 7, ó, vai ficar assim, ó, 7 fatorial é igual a 7 vezes 7 menos 1, 6 fatorial. Isso é fácil da gente enxergar, por quê? Porque o 7 fatorial, pessoal, é o produto dos números consecutivos de 7 até 1. Então é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha só, daqui para a direita, o que eu tenho? Eu tenho o produto dos números consecutivos de 6 até 1. E o produto dos números consecutivos de 6 até 1 é o 6 fatorial. Então aqui a gente vai ter o 7, que é esse aqui, ó, 7 vezes 6 fatorial. É isso que diz essa observação. N fatorial é n que multiplica n menos 1 fatorial. Isso facilmente a gente enxerga aqui na definição. Olha só, o n fatorial, o que é? A partir daqui, ó, esqueça o n. Daqui para a direita, o que você tem? O produto dos números consecutivos de 1 até n menos 1. E o produto dos números consecutivos de 1 até n menos 1 é o n menos 1 fatorial. Portanto, aqui você vai ter n que multiplica essa parcela que é um n menos 1 fatorial. Exatamente a observação que está aparecendo aqui. Importantíssima essa observação. Como assim, professor? Por que ela é importante? Porque ela é usada muito para a gente resolver equações, simplificar expressões, envolvendo fatorial, conforme você vai ver nos próximos exemplos. Olha só. Aqui a gente está pedindo nesse exemplo aqui para você simplificar, né? E no item A, a gente tem um 7 fatorial sobre 4 fatorial. Como é que você vai resolver, como é que você vai simplificar essa fração, pessoal? A ideia é a seguinte. Você identifica o menor dos fatoriais. Identifique o menor dos fatoriais. Quem é? O 4 fatorial. Aí você vai desenvolver o outro ou os outros fatoriais que aparecerem na expressão até chegar ao 4 fatorial. Como, professor? Usando a observação. Assim, olha só. De acordo com a observação, o que é o 7 fatorial? É o 7 vezes 6 fatorial. Mas, novamente, de acordo com a observação, o que é o 6 fatorial? É o 6 vezes 5 fatorial. E o que é o 5 fatorial? É o 5 vezes 4 fatorial. E aí, olha, sobre 4 fatorial. Um 4 fatorial multiplicando e outro dividindo, você pode simplificar. Ó, simplifica esse com esse. O que vai sobrar? 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6 dá quanto? Isso aí vai dar... Vamos fazer o 6 vezes 5 aqui primeiro, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7 vai dar 210. 210. Pronto. Mais alguns exemplos. Agora o item B, né? Simplificar essa fração. Qual é a ideia mesmo? A ideia é você identificar o menor dos fatoriais. Aí você vai desenvolver os outros fatoriais até chegar nesse menor fatorial. Tudo bem? Até chegar ao menor dos fatoriais. Bom, o menor aqui é o 4, né? O 4 fatorial. Então, a ideia é desenvolver o 5 fatorial até eu chegar ao 4 fatorial. Vamos lá. Esse 4 fatorial aqui eu vou repetir. 4 fatorial. Mais, o que é o 5 fatorial de acordo com a observação? É 5 vezes 4 fatorial. Isso tudo sobre o 4 fatorial. Pronto. Então, o que eu fiz nessa passagem?
Eu identifiquei o menor dos fatoriais, que no caso é o 4 fatorial, e desenvolvi os outros fatoriais até chegar ao 4 fatorial. O que a gente observa aqui no numerador? No numerador dessa fração, a gente tem duas parcelas, olha, uma parcela, duas parcelas, e as duas parcelas têm em comum 4 fatorial. Então, vou colocar o 4 fatorial em evidência. Assim, ó, 4 fatorial, abre parênteses. 4 fatorial dividido por 4 fatorial vai dar 1. Coisas iguais quando você divide dá 1. Mais 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial sobra o 5. Isso tudo sobre quanto? Sobre o 4 fatorial. Bom, tenho certeza que você já observou que esse 4 fatorial, olha, com esse aqui você pode simplificar. O que vai sobrar? Sobra 1 mais 5. 1 mais 5. E 1 mais 5 é igual a 6. Pronto, acabou. Item C, n mais 1 fatorial sobre n fatorial. Qual a ideia? Identifique o menor dos fatoriais. É o n, né? Aqui é n, aqui é o n mais 1, né? O n mais 1 é maior do que o n, não é verdade? Então, o menor dos fatoriais é o n. Aí você vai desenvolver os outros até chegar ao n. Da seguinte forma, atenção para esse detalhe aqui, pessoal, olha só. N mais 1 fatorial, o que é isso? É n mais 1, a próxima parcela é o n sozinho, é o n fatorial. Porque de acordo com a definição de fatorial, cada fator do produto é o anterior menos 1. Não é isso? Ó, o n fatorial. N fatorial, o que é isso? É n, o fator seguinte é o anterior menos 1, é o n menos 1. O fator seguinte é o fator anterior menos 1, ó. Sempre diminuindo de uma unidade. Então, olha, se a gente começa com n mais 1, aqui, ó, se a gente começa com n mais 1, a parcela seguinte, né, o fator seguinte, é o anterior menos 1. Então, o n mais 1, menos 1, sobra n, tá bom? Sobre o n fatorial. Aí, que maravilha. Essa parcela aqui você simplifica com essa, o que vai sobrar? Apenas o n mais 1. n mais 1. Vamos lá. Item D. Mesma linha de raciocínio aqui no item D, pessoal. A gente deve identificar o menor dos fatoriais, que no caso aqui, quem é? É o n menos 2, pessoal. É o n menos 2. Aqui é n, aqui é n menos 1, aqui é n menos 2. O menor dos fatoriais é o n menos 2. Vamos dar um exemplo numérico? Por exemplo, se o n for 10, aqui vai ficar o quê? 10 fatorial. Aqui 10 menos 1, 9 fatorial. E aqui 10 menos 2, 8 fatorial. A menor parcela é essa, 10, 9, 8, tudo bem? Então a menor parcela é o n menos 2 fatorial. O que fazer? Desenvolver essa parcela e essa aqui até chegar ao n menos 2 fatorial. Vamos lá. Bom, o que é o n fatorial? É n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 fatorial. Ó, cheguei até o n menos 2. Mas, agora eu vou olhar para o n menos 1 fatorial. Olha, é o n menos 1. A parcela seguinte é a anterior menos 1, né? Então, é n menos 1 vai dar n menos 2. Então, n menos 2 fatorial. Isso tudo sobre... Sobre quem? O n menos 2 fatorial. N menos 2 fatorial. Vou fazer esse exemplo bem devagarzinho. Deixa eu apagar o item E, depois eu escrevo aqui de novo o item E. Tá bom? Bom, o que a gente está observando? A gente observa que nessa fração, melhor dizendo, que no numerador dessa fração, a gente tem uma soma de duas parcelas, e as duas parcelas têm um fator n que multiplica n menos 2 fatorial em comum, tá vendo? Desculpa, o n menos 1 que multiplica n menos 2 fatorial, tá vendo? Eu tenho duas parcelas, uma parcela, duas parcelas. O que elas têm em comum? Um n menos 1 que multiplica n menos 2 fatorial. Aqui também tem um n menos 1 que multiplica n menos 2 fatorial. Então, vou colocar em evidência, não é verdade? Então, vamos lá. N menos 1 que multiplica n menos 2 fatorial, abro parênteses grandão assim, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira parcela dividido por n menos 1, n menos 2 fatorial, sobra apenas o n. Mais a segunda parcela dividida por ela mesma, né, porque são coisas iguais, sobra 1. Isso tudo sobre quem? O n menos 2 fatorial.
n menos 2 fatorial. Aí tenho certeza que você já observou que esse n menos 2 fatorial com isso você pode simplificar, porque um está multiplicando e outro está dividindo, não é verdade? Sobra o quê? N menos 1, que multiplica n mais 1, n mais 1. Bom, e aí você pode usar um produto notável, né? Vamos fazer aqui na frente? Tá, aqui mesmo. N menos 1 que multiplica n mais 1, o que você tem aqui, no fundo, é o produto da soma pela diferença. Qual é a regrinha? É o quadrado do primeiro, n ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, que é 1. Estou pensando nesse produto notável, olha, a mais b, que multiplica a menos b, isso é a ao quadrado menos b ao quadrado. Lembra dessa regra? Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro aqui para mim é um n, o segundo é 1. Então é n ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é 1. Tudo bem? E para finalizar esse exemplo, o item é, vamos lá, o que dá para a gente fazer? O que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que fazer o seguinte, identificar o menor dos fatoriais, que no caso aqui vai ser quem? O n menos 1, né? n menos 1 fatorial aqui, tá? E aqui também. Aí você vai desenvolver os outros fatoriais, que no caso aqui é só o n mais 2 fatorial, até chegar ao n menos 1 fatorial. Tudo bem? Então vamos às contas. Então isso é igual aqui. Olha, n mais 2 fatorial, o que é isso? É o n mais 2. A parcela seguinte é o n mais 1. Você tem que ter em mente que a parcela seguinte é anterior menos 1. Então, n mais 2 menos 1, 2 menos 1 vai dar 1, tá bom? A parcela seguinte é anterior menos 1, ó. Então vai ser n sozinho. n mais 1 menos 1 sobra n sozinho. Parcela seguinte, n menos 1 fatorial. Aí você para, né? Porque chegou no n menos 1 fatorial. Mais o quê? Aqui a gente tem n mais 1, que multiplica n menos 1 fatorial, sobre... O que a gente tem aqui no denominador? n mais 1, que multiplica n menos 1 fatorial. Maravilha, não é verdade? Vamos lá. Aqui no numerador eu tenho uma soma de duas parcelas. E o que essas duas parcelas têm em comum? Elas têm em comum, pessoal, o n mais 1 que multiplica n menos 1 fatorial. Tá vendo aqui, ó? n mais 1 que multiplica n menos 1 fatorial. É o que elas têm em comum. Então vamos colocar em evidência? Vamos lá. n mais 1, que multiplica n menos 1 fatorial. n menos 1 fatorial. O fatorial aqui é só no n menos 1, tá, pessoal? Não faz parte do n mais 1, não. Então, isso aqui que elas têm em comum, a gente abre um parênteses agora, né? Primeira parcela, que é tudo isso aqui, dividido por n mais 1, que multiplica n menos 1 fatorial. O que vai sobrar? N mais 2, que multiplica n. Deixa eu colocar um colchete aqui, então. N mais 2, que multiplica n. Vamos lá. Segunda parcela, que é isso aqui, dividido por ela mesma, né? Porque são coisas iguais, estão vendo? São coisas iguais. Sobra 1, né? Sobra 1. Fechou o colchete. Isso tudo sobre o quê? N mais 1, que multiplica n menos 1 fatorial. Excelente, excelente. Tenho certeza que você já observou que esse n mais 1 que multiplica n menos 1 fatorial, você pode estar cortando com esse aqui, né? Porque são coisas iguais. O que vai sobrar? Sobra apenas esse colchete, ou seja, n mais 2 vezes n mais 1. E aqui a gente pode fazer distributivo, né, e resolver esse parênteses. Olha, n vezes n dá n ao quadrado, mais 2 vezes n dá 2n, mais 1. Acabou. N ao quadrado mais 2n mais 1. Bom, agora, pessoal, uma observação. Conforme você viu aí na definição, a gente tem que o n fatorial é o produto dos números consecutivos de n até 1, né? E vai embora, 2, 1. E esse n aqui tem que ser um número maior ou igual do que 2. Isso aqui só está definido se o n for um número maior ou igual do que 2. Aí cabe aquelas perguntas de seleção, mas professor, e se o n for 1?
E se o n for zero? Porque a gente definiu isso aqui para n, né, seja n um número natural maior ou igual do que 2. Bom, se n é um número maior ou igual do que 2, ele é 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E os naturais 0 e 1? Que sentido dá para o 0 fatorial e para o 1 fatorial? Melhor dizendo, qual o valor de 0 fatorial e de 1 fatorial? É isso que a gente vai tentar discutir, isso que a gente vai discutir agora com vocês. Bom, para a gente dar um sentido para 1 fatorial e para 0 fatorial, a gente deve voltar na observação que a gente está trabalhando. Olha, n fatorial é n que multiplica n menos 1 fatorial, tudo bem? Eu quero que essa observação aqui seja válida mesmo quando n for 1 e quando n for 0. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir n aqui por 2. Se n for 2, o que a gente vai ter aqui no primeiro membro? 2 fatorial igual a 2 vezes 2 menos 1 fatorial. Muito bem. Bom, isso significa que o 2 fatorial, o que é o 2 fatorial? Aqui eu posso usar a definição, né? Porque o n aqui é 2. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Igual, esse 2 aqui estou repetindo, vezes, olha, 2 menos 1 dá 1 fatorial. 1 fatorial. E aí apareceu o fatorial, não é verdade? Bom, aí o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar esse 2 com esse. Você pode simplificar, ó, esse 2 aqui com esse. Lembrando que aqui no primeiro membro sobra 1, ou seja, a gente tem 1 igual a 1 fatorial, ou seja, 1 fatorial é igual a 1. Ó, que beleza, que beleza. 1 fatorial é igual a 1. Muito bem, essa é a observação que consta aí no material, né? Observação que consta aí, que diz que o 1 fatorial é igual a 1. E qual sentido a gente deve dar para o 0 fatorial? Bom, a fim da gente dar um sentido para o 0 fatorial, eu vou voltar aqui na observação, pessoal, e vou substituir o n por 1, já que eu tenho agora um sentido aqui para o 1 fatorial, não é verdade? Eu sei quanto é que dá 1 fatorial. Então, vamos fazer n igual a 1. Se n for igual a 1, ó, olha para cá, substitui o n por 1, agora vai ficar o quê? 1 fatorial é igual a 1 vezes 1 menos 1 fatorial. O que você está fazendo? Eu estou querendo dar um sentido para o 0 fatorial. Para isso, eu estou vindo aqui nessa observação, substituindo n por 1. Ó. 1 fatorial é igual a 1 que multiplica 1 menos 1 fatorial. Tudo bem? Bom, um pouco mais. 1 fatorial a gente já sabe que é 1. É igual a 1, que é esse aqui que eu estou repetindo, que multiplica quem? 1 menos 1 dá o quê? Dá 0. Só que esse 0 é fatorial, tá vendo? 0 fatorial. Bom, então o que a gente vai ter aqui? Olha só. 1 vezes 0 fatorial é 0 fatorial, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então, 1 vezes 0 fatorial é 0 fatorial. Aí a gente vai ter 1 igual a 0 fatorial ou o contrário. 0 fatorial é igual a 1. Ó, que bacana. É isso que diz a observação 1, né? 1 fatorial, essa observação, melhor dizendo. 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é igual a 1. E aí cabe uma observação que é a seguinte, a gente está acostumado a dizer, não existe divisão por zero, não é verdade? Mas por 0 fatorial existe, não é verdade? Olha só, 7 dividido por 0 não existe. Não existe. Mas 7 dividido por 0 fatorial existe. Por quê? Porque o 0 fatorial é 1. Isso é o mesmo que 7 dividido por 1. E 7 dividido por 1 dá 7. Entendeu, né? Sacado? 7 dividido por 0 não existe. Mas 7 dividido por 0 fatorial existe. E dá o próprio 7. Tá bom? Então, essa é a observação que consta aí no material. 1 fatorial é igual a 1. E 0 fatorial também é igual a 1. Bom, pessoal, continuando, o próximo exemplo está pedindo para resolver as equações. E a primeira equação é 3x menos 2 fatorial, 3x menos 2 fatorial igual a 1. Resolver a equação, determinar o x tal que 3x menos 2 fatorial é igual a 1. Muito bem. Você deve pensar no seguinte, qual é o número ou quais os números tal que o fatorial dele vai dar 1? Quais são esses números? Tal que o fatorial dá 1. É o 1 ou o 0, não é verdade? Então você vai armar sua continha aqui da seguinte maneira. Esse 3x menos 2
pode ser igual a 1 ou o 3x menos 2 igual a 0. Entenderam a jogada aqui, pessoal? Olha só, olha só. 3x menos 2 fatorial igual a 1. O que você deve pensar? Qual é o número tal que o fatorial desse número vai dar 1? Opa, só pode ser 1 ou 0. Então isso significa que o 3x menos 2 é igual a 1 ou o 3x menos 2 é igual a 0. Aí tem certeza que você está perguntando assim, mas professor, veja bem, se no lugar do 1 fosse 10, aí você teria que se questionar, qual é o número natural tal que o fatorial dele vai dar 10? Existe um número natural tal que o fatorial dele vai dar 10? Não, né? Porque o 2 fatorial é 2, o 3 fatorial é 6 e o 4 fatorial é 24. Já passou do 10, não é verdade? Então, se você estivesse resolvendo essa equação, 3x menos 2 fatorial igual a 10, a solução seria vazia. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Mas aqui, graças a Deus, é 1 e vamos resolver. Então, 3x menos 2 igual a 1 significa 3x igual a 1 mais 2, que dá 3, e, portanto, x igual a 1. X igual a 1. Excelente. Aqui, nesse caso, 3x menos 2 igual a 0 significa 3x é igual a 2 e x é igual a 2 terços. Portanto, a solução dessa equação é, vou colocar em ordem crescente, 2 terços e 1. Próximo exemplo, agora o item B, né? Resolver essa equação. Então tá, pessoal. Bom, a ideia aqui, inicialmente, é a gente simplificar essa fração a fim de sumir com esses fatoriais, tá bom? Como é que a gente deve proceder mesmo? A gente deve identificar o menor dos fatoriais, que no caso aqui é o n-1. Aí você vai desenvolver os outros fatoriais, que no caso aqui é o n mais 1 fatorial, até chegar ao n-1 fatorial, tudo bem? Então vamos nessa. O que é o n mais 1 fatorial? É o n mais 1 que multiplica n, que multiplica n menos 1 fatorial, conforme a gente treinou aí no exemplo anterior, sobre n menos 1 fatorial. N menos 1 fatorial. Isso igual a 6. Muito bem. Bom, tenho certeza que você já observou que esse n menos 1 fatorial, olha, com esse menos 1 fatorial você pode simplificar. O que vai sobrar? Sobra n mais 1 vezes n igual a 6. E aí a gente deve resolver essa continha, não é verdade? Vamos lá então, fazendo distributiva. N vezes n dá n ao quadrado. Mais 1 vezes n vai dar n. O 6 já vou passar para o primeiro membro. Menos 6 igual a 0. Equação do segundo grau completa. Vamos resolver aplicando fórmula de Bhaskara? Só que aqui a incógnita é n. Então, na hora de aplicar a fórmula de Bhaskara, você não vai escrever x igual a menos b, aquelas coisas todas. Você vai escrever n igual a menos b, mais ou menos. Tá bom? Porque a incógnita aqui é n. Então, vamos lá. Vai ficar n igual a menos b. Vou fazer bem devagarzinho isso aqui, tá? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de quem? De b ao quadrado, menos 4ac. Isso tudo sobre 2a. Então, n é igual a menos b, ó, o parâmetro b é 1, com menos da fórmula, menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1 mesmo. Depois, menos 4 vezes o parâmetro a, que é 1, dá menos 4, vezes o parâmetro c, que é menos 6, dá mais 24. Isso tudo sobre 2a, o parâmetro a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, a primeira solução vai ser n1 igual a menos 1, mais 1 mais 24 dá 25. E a raiz quadrada de 25 dá 5. Isso tudo sobre 2. Menos 1 mais 5 vai dar 4 sobre 2. E 4 sobre 2 dá 2. Segunda solução. N2 menos 1 menos 5 sobre 2. Menos 1 menos 5 dá menos 6 sobre 2. E menos 6 sobre 2 dá menos 3. Muito bem. Só que, pessoal, só tem sentido a gente falar de fatorial de números naturais, não é verdade? Em vista disso, o menos 3 não vai servir, porque eu vou ter aqui, ó, menos 3 mais 2 vai dar, desculpa, menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Menos 2 fatorial não está definido. Então, esse aqui, olha, você vai cancelar. Portanto, a solução aqui, olha, é só o 2. Pronto, esse foi o item B.
Próximo exemplo, se n é um número inteiro positivo, determine o valor de n que satisfaz essa igualdade aqui, né? Muito bem. Em outras palavras, ele está pedindo para a gente resolver essa equação na incógnita n, tá bom? Então tá, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui tudo que tem fatorial de um lado, né, e agrupar tudo que tem fatorial e depois agrupar tudo que tem número para ver o que a gente obtém. Bom, então vamos pensar nos números primeiro. Olha, eu tenho o 1, o 2, o 3, vai até o n, né? Eu tenho essa soma aqui, olha. 1 mais 2 mais 3 mais n, né? Tem essa soma aqui, ó. Não estou pensando nos fatoriais, estou pensando nos números. 1 mais 2 mais 3 reticências mais n. Bom, agora eu tenho um monte de parcelas iguais a n fatorial, né? Olha, aqui tem um n fatorial mais 1, n fatorial mais 2, n fatorial mais 3, n fatorial mais n. Portanto, existem n parcelas iguais a n fatorial. Entenderam esse raciocínio? Ó, n fatorial mais 1, n fatorial mais 2, vai até n fatorial mais n. Portanto, existem n parcelas iguais a n fatorial. Ou seja, eu tenho n vezes n fatorial. Tudo bem? Porque existem n parcelas iguais a n fatorial. Muito bem, isso tem que ser igual a n ao quadrado mais 49n sobre 2. Muito bem. Vamos lá. O que eu tenho aqui, né, dentro do parênteses, pessoal? As parcelas que compõem essa soma são termos de uma PA, de uma progressão aritmética. E qual é a fórmula que te dá a soma dos termos de uma PA? Não sei se você lembra dela. Ó. Soma dos números é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. A soma dos termos de uma PA é o primeiro termo mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. É essa fórmula que eu vou estar usando para calcular essa soma. Então, devagarzinho para você entender. Olha para cá. Ó. O primeiro termo é 1, mais o último termo é n, vezes a quantidade de termos. Quantas parcelas existem aqui? N parcelas, né? Porque está indo de 1 até n, então n parcelas. N termos tem a PA. Isso tudo sobre 2 mais n vezes n fatorial. Atenção, você não pode operar, escrever n ao quadrado fatorial, por exemplo. Não pode, tá, pessoal? Fica n que multiplica n fatorial. O fatorial aqui é só para esse n. Igual a quem? Igual a n ao quadrado. Aqui dá para eu colocar o n em evidência, né? Olha, eu tenho n ao quadrado mais 49n, uma soma de duas parcelas que tem um fator n em comum. Então, eu vou colocar em evidência esse n, tá? Ó, n ao quadrado dividido por n vai dar n, mais 49n dividido por n vai dar 49. Isso tudo sobre 2. Muito bem, muito bem. O que eu vou fazer agora é dividir tudo isso, né? Dividir toda essa equação por n, né? Dividir por n. Por que convém fazer isso? Por que convém dividir tudo por n? Porque em todas as parcelas que compõem essa equação, eu tenho o fator n. Tá vendo? Aqui tem n, aqui tem n e aqui também tem n. Então, vou dividir tudo por n. Ao dividir tudo por n, você vai obter 1 mais n sobre 2. Esse n aqui vai cancelar, né? Esse aqui também e esse aqui também, não é verdade? Mais n fatorial igual a quem? A n mais 49 sobre 2. Vou fazer o seguinte, esse n fatorial eu vou deixar quietinho aqui no primeiro membro e vou passar essa parcela aqui para o segundo membro. Aí a gente obtém n fatorial igual a n mais 49 sobre 2 menos 1 mais n sobre 2. Um pouco mais, n fatorial é igual. Observe que eu tenho uma diferença de duas frações com o mesmo denominador. Então, posso juntar numa única fração, não é verdade? Juntando tudo numa única fração, de denominador 2, a gente obtém n mais 49. Atenção aqui, pessoal, que esse menos é da fração, tá bom?
Então vai ficar menos 1 menos n, tá? Menos 1 menos n. Tenho certeza que você já observou que esse n com esse você pode simplificar. O que vai sobrar? N fatorial é igual a 49 menos 1, 48, sobre 2. Ou seja, n fatorial é igual a 48 sobre 2, dá 24. E agora, pessoal, basta você se questionar qual é o número n tal que o fatorial dele é 24. Vamos pensar? O 0 fatorial dá 1, 1 fatorial também dá 1, o 2 fatorial dá 2, o 3 fatorial dá 6, o 4 fatorial dá 24. Então significa que o n é igual a 4, tudo bem? Então isso significa que o n é igual a 4. Acabou a questão. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B de bola. Próximo exemplo. Se a n é igual a n fatorial, que multiplica n ao quadrado menos 1 sobre n mais 1 fatorial, então a 1984 é igual a quanto? Em outras palavras, ele está questionando o seguinte. Qual é o valor que você obtém aqui quando você substitui o n por 1984? Ele está te perguntando. Qual é o valor dessa quantidade quando você substitui o n por 1984? É claro que a gente não vai sair substituindo o n aqui por 1984 nessa expressão como ela está, porque vai aparecer o 1984 fatorial, 1984 ao quadrado, não é essa a ideia. A ideia é a gente dar uma simplificada aqui nessa expressão, como a gente fez aí nos exemplos anteriores. Tudo bem? Como é que a gente faz mesmo? Aqui eu tenho um fatorial, aqui eu tenho outro fatorial. Qual é a ideia? É identificar o menor dos fatoriais, que no caso aqui é o n, e desenvolver os outros até chegar ao n fatorial. Lembra disso? Vamos fazer isso? Olha lá. Então vamos lá. Ó, a n é igual a n fatorial, que multiplica n ao quadrado menos 1. Pessoal, aqui já tem um detalhe. Esse n ao quadrado menos 1, eu vou escrever n mais 1, que multiplica n menos 1. Estou pensando aqui no seguinte produto notável. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a a mais b, que multiplica a menos b. Lembra desse produto notável? Então, o n ao quadrado menos 1 ao quadrado é o quê? N mais 1 que multiplica n menos 1. Estou pensando nesse produto notável, tá? Então tá, voltando para cá, eu devo desenvolver agora o n mais 1 fatorial até chegar ao n fatorial. Então vai ficar n mais 1 fatorial, o que é isso? É o n mais 1 que multiplica n fatorial. E aí o que está acontecendo? Tenho certeza que você já observou que esse n fatorial, com esse aqui você pode simplificar, e esse n mais 1 com esse n mais 1 você também pode simplificar. Dessa forma, a expressão a n é a n igual a n menos 1. n menos 1. Aí, que maravilha. Ao invés de substituir n por 1984 aqui, você substitui aqui. Não é verdade? Então, o a 1984, ó, logo, o a 1984 vai ser o quê? 1984 menos 1. Basta substituir aqui, né? Isso vai dar 1983. Acabou a questão. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Próximo exemplo, o conjunto solução dessa equação, né? Está pedindo para a gente resolver essa equação. Então vamos lá, aqui no primeiro membro eu tenho, né, uma fração envolvendo fatoriais. Qual a ideia? É desenvolver o maior fatorial até chegar ao menor. E aqui também é a mesma ideia, né? Tem uma fração envolvendo fatoriais, desenvolve o maior até chegar ao menor. Então tá, o que é o x mais 2 fatorial? O x mais 2 fatorial é o x mais 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x fatorial. Esse é o x mais 2 fatorial. Sobre 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, isso vai dar 6. 6 vezes o x fatorial. Igual, vamos para o segundo membro agora. A maior parcela aqui é o x, tá, pessoal? Então eu devo desenvolver o x até chegar ao x menos 1. Então o que é o x fatorial? É o x que multiplica x menos 1 fatorial. Isso tudo sobre x menos 1
fatorial. Excelente. Vamos aos cortes, que é a parte que o aluno adora, né? No primeiro membro, eu posso cortar o x fatorial com o x fatorial. E no segundo membro, o x menos 1 fatorial com o x menos 1 fatorial. O que vai sobrar? Vai sobrar x mais 2, que multiplica x mais 1, sobre 6, isso igual a x, né? O que sobra aqui no segundo membro. Vamos multiplicar cruzado agora? Multiplicando cruzado, primeiro nesse sentido. X mais 1 que multiplica, desculpa, x mais 2 que multiplica x mais 1 vezes 1 é o x mais 2 que multiplica x mais 1 igual a 6 vezes x dá 6x. Agora é fazer conta, né, pessoal? Distributiva, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1 dá x. 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes 1, 2. Esse 6x eu vou passar para o primeiro membro, porque a gente vai formar uma equação de segundo grau. Então, menos 6x igual a 0, né? Vai formar a equação de segundo grau. Então, a gente tem x ao quadrado. Ó, x mais 2x dá 3x. 3x menos 6x vai dar menos 3x. Menos 3x mais 2 igual a 0. E aí eu vou resolver essa equação aqui, pessoal, por soma e produto. Vou resolver por soma e produto. Resolver uma equação de segundo grau como essa por soma e produto consiste em procurar dois números, né, o x1 e o x2, tal que a soma dá o b com o sinal trocado. Então a soma tem que dar mais 3 e o produto tem que dar o valor de c, que é o 2. Não é difícil a gente pensar em dois números tal que a soma é 3 e o produto é 2. Quais são? 1 e 2, isso aí mesmo, né? Os dois números tal que a soma é 3 e o produto é 2, é 1 e 2. Mas, professor, não me sinto à vontade, não tenho segurança em resolver uma equação de segundo grau por soma e produto. Não tem problema. Use a receita de bolo chamada fórmula de Bhaskara que você vai chegar nesse resultado, 1 e 2, tá bom? Bom, só que aqui, pessoal, tem um detalhe, a gente tem que verificar se esse 1 e esse 2 aqui realmente satisfazem a condição do problema, porque só está definido fatorial de números naturais, não é verdade? 0, 1, 2, 3, não existe fatorial de número negativo. Então vamos testar o 1 aqui, olha. Será que o 1 satisfaz a condição do problema? Sim, se eu substituir o x por 1 aqui aparece o 3 fatorial, aqui aparece 1 fatorial e aqui aparece o 0 fatorial, que também está definido, 0 fatorial. E se x for 2, também fica ok, né? Aqui aparece 4 fatorial, aqui 2 fatorial e aqui 1 fatorial. Mas, por exemplo, se x fosse 0, por exemplo, se a gente achasse x igual a 0 aqui, esse 0 não iria servir como solução da equação, porque aqui iria aparecer 0 menos 1, daria menos 1. Menos 1 fatorial não está definido. Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está resolvendo uma equação envolvendo fatorial. Assim sendo, a solução dessa equação é o conjunto 1 e 2 e, portanto, a alternativa certa é a letra A. Próximo exemplo, a expressão E é igual a quanto? Então tá pedindo para a gente determinar, né, o valor dessa expressão E. Muito bem. Bom, então vamos fazer o seguinte, vê se você concorda comigo, olha só. Esse 2 aqui é 2 vezes 1. Vou até mudar a cor desse 1 aqui, é 2 vezes 1, não é verdade? O 2 é 2 vezes 1. Esse 4, o 4, melhor dizendo, eu posso escrever 2 vezes 2, não é verdade? É 2 vezes 2. O 6 eu posso escrever como sendo 2 vezes 3. O 6 é 2 vezes 3. O 8, como é que eu posso pensar no 8? O 8 é 2 vezes 4, né? 2 vezes 4. E vai embora, né? Vai multiplicando, até o 2n, que é 2 vezes o n. 2 vezes o n. Muito bem. Então, a expressão E vai ser igual. Quantas vezes está aparecendo 2 em preto, tá? Esse 2 em preto aqui, tá, pessoal? Eu estou computando. Olha só, aqui aparece 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, até o 2 vezes n. Isso significa que o 2 está aparecendo n vezes. Portanto, eu tenho um produto de 2 vezes 2, eu tenho esse produto aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes aparece esse 2 aqui? N vezes. Acho que eu posso colocar assim, ó. N
vezes, não é verdade? Pronto, agora eu vou computar o que sobrou em laranja, tá? O que a gente tem aqui em laranja? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes, vai embora, vezes n. Muito bem. A expressão e, então, vai ser igual. Bom, o produto de 2 por ele mesmo n vezes, por definição, é o 2 elevado a n, não é verdade? Então aqui a gente tem 2 elevado a n vezes, o que eu tenho aqui? O produto dos números consecutivos de 1 até n. Opa, o produto dos números consecutivos de 1 até n é um n fatorial. Então aqui vai ser 2 elevado a n vezes n fatorial. Acabou a questão. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B de bola. Próximo exemplo, exprimindo mediante fatoriais a expressão e igual a 1 vezes 3 vezes 5, reticência, até o 2n menos 1, obtemos o quê? Bom, pessoal, para a gente resolver essa questão, a ideia é usar o que a gente tem aqui anteriormente. Porque eu sei que o produto dos números pares, né, 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8, até o 2n, está dando 2 elevado a n vezes n fatorial. A ideia é a gente usar isso aqui, tá? Como assim, professor? Da seguinte maneira, olha só. Observe que aqui a gente tem quase um fatorial, né? Eu não tenho o produto dos números consecutivos de 1 até 2n menos 1. Eu tenho o produto dos números consecutivos ímpares, na verdade, de 1 até 2n menos 1. Então eu vou fazer aparecer um fatorial aí, da seguinte maneira. A fim de aparecer um fatorial aí, eu vou acrescentar as parcelas que estão faltando. Está faltando 2, está faltando 4, está faltando 6, está faltando 2n, não é verdade? Então eu vou ter, ó, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes, vai embora, vezes 2n menos 1, vezes 2n, não é verdade? Só que eu não posso, pura e simplesmente, dada uma expressão, multiplicar aqui, né, o numerador por essas quantidades, 2, 4, 6, reticência 2n. Para não alterar o valor da expressão, eu devo dividir pelo mesmo valor. Então, eu vou dividir isso aqui por quem? Aqui temos 3 pontinhos, né? Vezes. Vou dividir pelo mesmo valor que eu multipliquei, ou seja, por 2 vezes 4 vezes 6 vezes 2n. Aí, que maravilha. Muito bem. A expressão e é igual. O que eu tenho aqui agora no numerador, pessoal? Eu tenho o produto dos números consecutivos de 1 até 2n. E o produto dos números consecutivos de 1 até 2n é o quê? É o 2n fatorial. Então, aqui no numerador, a gente tem 2n fatorial. Atenção que tem que colocar o parênteses, tá, pessoal? Se você não coloca o parênteses, quem fica o fatorial é só um n, tá bom? Então, no numerador, eu tenho o produto dos números consecutivos de 1 até 2n. O que é isso? É o 2n fatorial. E aqui no denominador, a gente tem exatamente o exemplo anterior, tá vendo? Ó, 2, 4, 6, 8, reticência 2n. 2, 4, 6, 8, reticência 2n. O que é isso aqui? É o 2 elevado a n. 2 elevado a n vezes n fatorial. Questão bacana isso aqui, não é verdade? Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Próximo exemplo, o valor de m na expressão é igual a quanto? Determinar o valor de m aqui, né? Muito bem. Então tá, pessoal, a ideia é a gente usar os exemplos anteriores aí que a gente fez, tá? Então tá, vamos lá. O primeiro membro aqui eu vou repetir, 9 vezes 2m fatorial igual a 2 elevado a m vezes m fatorial. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui o produto dos números consecutivos ímpares, né, de 1 até 2m mais 1. Não é o 2m mais 1 fatorial, né? Porque para ser o 2m mais 1 fatorial tem que aparecer o produto dos números consecutivos de 1 até 2m mais 1, tá? Bom, então qual é a ideia? A ideia é fazer aparecer aqui, né, o produto dos números consecutivos de 1 até 2m mais 1. Então, o que está faltando? Está faltando o 2, o 4, o 6, o 8 e o 2m, né? Então vamos lá, vamos acrescentar essas parcelas aí, ó. 1, 2 esses fatores, melhor dizendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu estou acrescentando? O 2, o 4, o 6, o 8. Vai embora. Vou acrescentar também o 2m
E a última parcela aqui, olha, estou repetindo que é o 2m mais 1. Bom, mas para não alterar, né, a expressão, a gente deve dividir isso aqui por quem? Por 2, 4, 6, 8 e vai embora. Até o 2m, né? Eu fui acrescentando fatores aqui de 2, 4, até o 2m. Então tá aqui, dividido por 2, 4, 6, até o 2m. Muito bem. Então, estou repetindo novamente aqui a primeira parcela. 9 vezes 2m fatorial igual a 2 elevado a m vezes m fatorial vezes. Agora, o que eu tenho aqui no numerador, aqui, pessoal? O que eu tenho no numerador? Produto dos números consecutivos de 1 até 2m mais 1. E o produto dos números consecutivos de 1 até 2m mais 1 é o quê? É o 2m mais 1 fatorial. Então aqui a gente vai ter no numerador 2m mais 1 fatorial. E agora a gente usa o exemplo anterior que a gente fez, né? Que diz que a expressão E, o que o exemplo diz pra gente? Que a expressão E é 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 2n, isso é igual, mostrei para vocês aí no exemplo anterior, 2 exemplos atrás, isso é igual a 2 elevado a n vezes n fatorial. Portanto, 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8, redicência 2m vai ser o quê? 2 elevado a m vezes m fatorial, tudo bem? Então aqui a gente tem 2 elevado a m vezes m fatorial. Maravilha. E aí eu tenho certeza que você já observou, que esse 2m com esse você pode simplificar e esse m fatorial com esse aqui você também pode simplificar. A gente tem no primeiro membro o quê? 9 que multiplica 2m fatorial. Nada de multiplicar esse 9 com esse 2, tá, pessoal? Não existe propriedade operatórias para fatorial. Igual, o que sobrou no segundo membro? 2m mais 1 fatorial. Bom, qual é a ideia agora? A ideia é a gente desenvolver esse fatorial aqui, que é o maior, até chegar nesse fatorial aqui, que é o menor. Então, vou repetir o 9, que multiplica 2m fatorial, igual. 2m mais 1 fatorial, o que é isso? É 2m mais 1, que multiplica quem? 2m fatorial, não é verdade? Estou usando a observação que a gente trabalhou. Bom, então, olha só, 2m fatorial de um lado, 2m fatorial do outro lado, você pode cortar. Sobra 9 igual a 2m mais 1, ou o contrário, né? 2m mais 1 igual a 9. Isso significa que 2m's é igual a 9 menos 1, que vai dar 8. E, portanto, o m é igual a 4. Acabou a questão. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Próximo exemplo, simplificando a expressão obtemos. Então tá, pessoal, o problema está pedindo para a gente simplificar essa expressão. Então, vou fazer o seguinte, vamos tirar o mínimo aqui nos parênteses. O resto eu vou repetir, ó. N ao quadrado, que multiplica n menos 2 fatorial. Aqui vamos tirar o mínimo é n, não é verdade? O mínimo é n. Então, n dividido por 1 dá n vezes 1 dá n, menos n dividido por n dá 1 vezes 1 dá 1. Bom, conforme você está observando, 1n ao quadrado, aqui ó, 1n desse com um desse a gente pode simplificar, né? Aqui tem n ao quadrado, aqui tem n, você simplifica. Sobra no numerador 1n, ainda n menos 2 fatorial, fatorial aqui é só no n menos 2, e ainda sobra um n menos 1, né? n menos 1. Que eu vou escrever na seguinte ordem. N, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 fatorial. Ora, n menos 1, n menos 2 fatorial, isso é o n fatorial. Não é verdade? Como se fosse assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial é o 7 fatorial. 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. O que é isso? 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. É o 12 fatorial. É exatamente nesse contexto que a gente está, ó. N vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. O que é isso? É o n fatorial. Acabou a questão.
Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Por fim, uma questão da SpaceX, a solução da equação a solução dessa equação. Está pedindo para a gente resolver essa equação. Então tá, pessoal, observe que esse 182 com esse 2 não dá para a gente simplificar, né? Porque aqui tem um sinal de menos na fração, não é verdade? Se fosse vezes aqui, daria para simplificar. Mas esse 2 com esse 4 a gente pode simplificar. Então vou simplificar esse 2 com esse 4, aqui vai sobrar 2. Só para a gente diminuir ali as continhas, né? Bom, então tá, pessoal. Qual é a ideia quando a gente se depara com frações envolvendo fatoriais? É desenvolver o maior fatorial até chegar ao menor. E o maior fatorial aqui, no caso, olha, no caso é o x menos 1, tá bom? É o maior fatorial aqui, é o x menos 1 fatorial. E aqui o maior fatorial é o x. Então aqui eu vou desenvolver o x até chegar ao x menos 2. E aqui eu vou desenvolver o x menos 1 até chegar ao x menos 3, tá? Então, vamos lá. 3 fatorial a gente sabe que é 6. Então 6 que multiplica quem? X menos 1 fatorial é x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 fatorial. Isso tudo sobre 2 que multiplica x menos 3 fatorial. Pronto. Agora o que eu devo fazer aqui no segundo membro? Eu devo desenvolver o x fatorial até chegar ao x menos 2 fatorial. Então vai ficar 182 que multiplica x menos 2 fatorial menos, o que é o x fatorial? É x que multiplica x menos 1 que multiplica x menos 2 fatorial. Isso tudo sobre quem? O x menos 2 fatorial. Vamos lá. O que dá para a gente simplificar aqui no primeiro membro? O x menos 3 fatorial com o x menos 3 fatorial. O 6 dividido por 2, né? O 6 e o 2, vai sobrar 3 aqui, né? Portanto, no primeiro membro a gente tem 3, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, x menos 2. Igual. Vamos para o segundo membro, pessoal. Olha só, o que eu tenho aqui no segundo membro? Eu tenho uma fração e no numerador dessa fração eu tenho duas parcelas. Olha, uma parcela, duas parcelas. E as duas parcelas têm um fator x menos 2 fatorial em comum. Então vou colocar em evidência. X menos 2 fatorial, abre parênteses. Eu vou até colocar um colchete aqui para não confundir. A primeira parcela dividida por x menos 2 fatorial sobra 182. Menos. A segunda parcela dividida por x menos 2 fatorial sobra o quê? X que multiplica x menos 1. X que multiplica x menos 1, fechou o colchete, sobre o x menos 2 fatorial. X menos 2 fatorial. Excelente, excelente. O que dá para simplificar agora? O x menos 2 fatorial, olha, com o x menos 2 fatorial. Muito bem. Agora fazer conta, né, pessoal? Vamos lá. 3 que multiplica... Aqui eu já vou fazer distributivo, tá? X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Menos 1 vezes x dá menos x. E menos 1 vezes menos 2 mais 2 igual aqui 182. Aqui distributiva, menos x vezes x dá menos x ao quadrado. E menos x vezes menos 1 mais x. Excelente. Bom, um pouco mais. No primeiro membro, novamente distributiva. 3 vezes x ao quadrado é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Aqui vai ficar, ó, menos 2x menos x dá menos 3x. Ainda vezes 3, menos 9x. E 3 vezes 2, 6. E aqui eu já vou passar tudo para o primeiro membro, porque a gente vai obter uma equação do segundo grau, não é verdade? Então, menos x ao quadrado para o primeiro membro, mais x ao quadrado. O mais x para o primeiro membro, menos x. E o 182 para o primeiro membro, menos 182, igual a zero. Um pouco mais, 3x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. Menos 9x, menos x, menos 10x, menos 10x. E aqui 6 menos 182 vai dar menos 176, né? Menos
176 igual a zero. Muito bem. Bom, a gente obteve uma equação de segundo grau e observe que dá para a gente simplificar por 2, né? Então vamos simplificar tudo isso aqui por 2? Não é obrigado a simplificar por 2, pessoal, mas convém, porque aí a gente trabalha com números menores. 4x ao quadrado dividido por 2 vai dar 2x ao quadrado. Menos 10x dividido por 2, 5x. Menos 176 dividido por 2 vai dar 88. 88 igual a zero. Equação de segundo grau completa, fórmula de Bhaskara. Vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Então, x é igual a menos b, o parâmetro b é menos 5, com menos da fórmula, mais 5. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 5 ao quadrado dá 25. Depois, menos 4 vezes 2 vai dar menos 8, e menos 8 vezes menos 88. Quanto é que vai dar isso, hein? Isso vai dar 704, mais 704. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 2, e 2 vezes 2, 4. Então, x vai ser 5, mais ou menos a raiz quadrada de 729, né? 729 sobre 4. Muito bem. Então, vamos lá. Primeira solução, x1 vai ser 5 mais a raiz quadrada de 729, que é 27. 27 sobre 4. Bom, 5 mais 27 vai dar 32 sobre 4. E 32 sobre 4 vai dar 8. A segunda solução, x2, não convém porque o x vai ser negativo, tá, pessoal? Vai ser 5 menos 27 sobre 4. Vai dar um número negativo e não pode ser x negativo, tendo em vista que aqui aparece um x fatorial, tá bom? Então, a solução realmente é o 8. Agora, o que o 8 é? O 8 é um cubo perfeito. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C.